Quando você casa com a pessoa errada, é diferente, porque ela vai te jogar pro buraco. Tem uma diferença entre casar com um ser humano normal, que vai ter virtudes e defeitos, e casar com a mulher errada. São coisas distintas. Não entendi. É o seguinte, quando você casa, você falou o seguinte, porque às vezes você casa com alguém, a pessoa tem os pontos fortes e fracos, altos e baixos, virtudes e defeitos. Isso é normal de todo mundo. Eu também tenho, a Laura quando casou comigo tem minhas virtudes e defeitos. São coisas que assim, a gente vai aprendendo e vai fazendo e vai ali, um aprendendo com o outro, adaptando e tal. Quando você casa com a pessoa errada, é diferente, porque ela vai te jogar pro buraco. Eu vou dar um exemplo fácil de vocês entenderem. Vamos trocar o casamento pela sociedade. Uma coisa é você ter um sócio, que ele, você sabe, olha, o fulano tal gosta, mas isso aqui nele é ruim, tal, tem que melhorar, vocês quebram o pau, mas vocês estão juntos. Entre erros e acertos vocês vão em frente. Outra coisa é casar com um sócio que te leva pro buraco. Então a filha de Salomão, a esposa de Salomão, ela certamente o levou para o buraco, porque a maneira como está construída a redação aqui em Reis capítulo 11, assim, além da filha de Salomão, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, edomitas, etc., das nações, justamente como o Senhor havia dito, não casem com elas. Então ele tentou com certeza colocar gasolina de carro em motor de avião. Uma vez eu tive a desdita de ver uma cena terrível. Eu escutei o barulho, eu não vi a cena em si. Eu estava chegando no Rio de helicóptero com um empresário, amigo meu. Quando a gente estava descendo de helicóptero no Rio, eu lembro que o helicóptero ele vai pousando assim de lado, né? Horrível, né? E tem um aviãozinho pequenininho, tava ali subindo. Eu vi a cena, eu tava sentado do lado do piloto, ele comunicando com o outro na base, e o outro falou assim, não, pode ir, é pequenininho demais, tá bom. Pode ir você primeiro. Então nós pousamos e eu vi o caminhão, o avião indo. Passou. Eu ainda vi o camarada, esses aviões bem pequenininhos, eu não entendo de avião. Daqui a pouco um barulho. O que foi esse barulho? A gente não entendeu e todos saímos. Quando chegamos já estava o anúncio que um avião havia caído. Ele caiu no estacionamento. Se procurar no Google, você vai ver essa notícia aí. Deve ter uns 8, 10 anos isso aproximadamente. Ele caiu, explodiu, matou todo mundo e tudo mais. E sabe qual foi a causa? Na hora ali o camarada colocou combustível errado na aeronave. Nossa. O sujeito ali foi um erro do mané ali, colocou combustível errado. Nossa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pega e coloca o combustível errado na aeronave, ela pode até levantar voo. Você leu de Provérbios, não se sustenta, cai. Então, é uma diferença entre você pegar um voo correto e enfrentar turbulência. Turbulência, altos e baixos. A turbulência não faz justamente o alto e baixo? Sim. Turbulência, é o que você falou, pessoas com defeitos e virtudes. É a turbulência. Outra coisa é você pegar um avião com o combustível errado. Ele pode até ter força para subir ali, mas ele não vai se manter e vai cair. Então qualquer relação, seja profissional, matrimonial, parental, se você tem que ver, começou errado, é melhor desfazer, porque não adianta. Se começou errado, vai levantar voo e vai cair. E tem uma frase aqui que eu acho que ela é tão atual, que fala o seguinte, olha, a estas, estou lendo o 1 Reis capítulo 11, versículo 2, a estas Salomão se apegou pelo amor. Por que eu acho que essa frase é atual? Tiago colocou, e eu concordo, em gênero e grau. Realmente, o primeiro erro dele foi ter desobedecido a Deus. É como se falar o seguinte, qual foi o primeiro erro de Adão e Eva? Foi comer o fruto proibido? Não, foi ter desobedecido a Deus. O ato sucede à quebra da aliança com o divino. Por isso Jesus falou, aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou no seu coração. Porque a gente, do ponto de vista histórico, nós vemos apenas a ação histórica, mas Deus consegue ver o que motivou aquilo. Do ponto de vista histórico, o primeiro erro dele foi casar com a mulher errada, mas do ponto de vista divino, o primeiro erro dele foi desobedecer a Deus. E olha que interessante, a essa se apegou pelo amor. Como o amor hoje está sendo banalizado e pessoas continuam fazendo coisas erradas por amor. É tão perigoso, e aparece até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala de momentos em que o amor é doentio. Não amem o mundo, não amem o dinheiro,
não amem os prazeres. Ame a Deus, mas o amor, ele tem que ser refinado no princípio divino, senão vai dar errado mesmo. E Salomão começou aqui, depois para desfazer tudo isso, aí, ó, já tinha 700 mulheres. Agora convenhamos, se foi por amor mesmo, não precisaria das outras, né? Pô, o cara não devia nem conhecer todo mundo. Não, com certeza não. Se ele dormisse com uma por noite, ele ia demorar 1000 noites para voltar para a primeira. A mulher errada não só destrói um homem, ela faz ele acreditar que a culpa é dele. Entenda de uma vez por todas como a mulher errada pode arruinar sua vida. Presta atenção, um homem forte pode perder tudo, mas nada o destrói mais do que a mulher errada. Ela não precisa gritar, não precisa te proibir de nada. O jogo dela é psicológico, ela te enfraquece aos poucos e você nem percebe. No começo, ela te admira. Depois começa a te testar, te desrespeita, diminui suas conquistas, compara você com outros homens. Você sente que algo está errado, mas não quer perder o que construiu. Então você cede. A mulher errada faz você andar em ovos. Você começa a duvidar de si mesmo. Você se esforça mais para agradar, mas nunca é suficiente. O problema não é sua dedicação. O problema é que ela nunca quis um homem forte. Ela te molda para que você dependa dela, para que você perca sua essência, para que no final, quando você estiver esgotado, você ache que a culpa foi sua. Mas entenda uma coisa, um homem só se destrói por causa da mulher que ele escolheu amar. Escolher a mulher errada pode te atrasar anos. Pode acabar com sua autoestima, sua energia, sua mentalidade. Os estoicos diziam que o homem deve ser o mestre de si mesmo. E isso inclui escolher com sabedoria quem entra na sua vida. Se a mulher ao seu lado não te fortalece, ela está te enfraquecendo. Então me diga, você está construindo sua vida ou destruindo ela por alguém que nem te valoriza? A paz do Senhor, povo de Deus. Viu aí, né? Que o pastor Rodrigo Silva falou, né? Irmão, é complicado hoje em dia, casamento, viver a dois. Amém? Isso é tanto homem como mulher. Ele aí falou de mulher, mas também tem homem que também se enquadra, irmão. Eu postei um vídeo aqui, ó, há uns dias desses atrás, de uma irmã que arrumou um ímpio, né, para se casar. E a vida dela foi de mal a pior. Amém? Então, isso tanto é homem como é mulher. Aqui eu não estou falando que a mulher é mal, não. Mas veja o que a Bíblia diz a respeito da mulher. Ao que Salomão, né, o escritor do livro de Eclesiastes, falou no capítulo 7 de Eclesiastes, do versículo 26 em diante. Veja o que a palavra de Deus diz. Ó. Eclesiastes, capítulo de número 7, do versículo 26 em diante. Diz assim, ó, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, e cuja as mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Verdes aqui isto, achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não achei. Um homem entre mil achei, eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, o que achei, que Deus fez ao homem reto, porém ele buscaram muitas astúcias. Amém, irmãos? Então, o próprio Salomão, né, como ele tinha um monte de mulher, ele mesmo era conhecedor, né? E ele diz, encontrei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, né? E não é todas as mulheres, tem mulher que é mulher de Deus, hein? Amém, irmão? E respeita o homem, cuida da família, cuida da casa. Amém? A gente está falando daquela mulher tola, né? Então, isso aí é um alerta, preste atenção, né? Quem você escolhe para a sua vida. Amém?
Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.